Perder um ente querido é sempre um momento difícil, mas quando o luto se une à burocracia que envolve este processo, é difícil dar andamento ao que precisa acontecer, especialmente quando tem uma herança envolvida na morte. A herança pode se tornar alvo de disputas entre os integrantes da família ou aqueles que acreditam merecer parte do valor que pertencia ao falecido durante o processo do inventário ou da partilha. E por isso, é importante compreender o seu funcionamento e entender como impacta o planejamento financeiro. Entenda ponto a ponto como funciona a herança no Brasil. Mas, primeiro ponto, o que é a herança? Herança é o montante de bens e valores deixados por um indivíduo que veio a óbito e será repassado para outras pessoas. Essas pessoas, em geral, eram ligadas à pessoa que morreu, seja por parentesco ou mesmo por casamento. Esses são os chamados herdeiros necessários. No Brasil, o Código Civil é o responsável por regulamentar as questões relacionadas à herança. Através do Código Civil é a definição da divisão dos bens em caso de morte. Assim, diferente do que acontece em outros países, aqui nem sempre o testamento deixado pelo falecido é o que determina para quem irão os bens após a sua morte. Além disso, se o falecido não tiver deixado herdeiros, a herança vai automaticamente para o município onde ele residia. Sabia disso? Mas quem é que tem direito à herança? Muitos desejam saber quem tem direito à herança quando chega a hora. Sendo assim, existem dois grupos de sucessores com direito à herança. São os herdeiros e os legatários. Herdeiro. Herdeiro é aquele que vai receber uma porcentagem, uma parcela do patrimônio ou até mesmo o patrimônio inteiro quando ocorrer o planejamento patrimonial. Por outro lado, existe o legatário, que é quem recebe um bem específico, como por exemplo uma casa ou um carro. A gente tem que considerar todos os sucessores existentes, e são eles os legítimos, aqueles que devem estar no testamento, os testamentários, quando o dono dos bens deseja incluir essas pessoas na lista para que assim aconteça a divisão apropriada. Vale ressaltar, no entanto, que os sucessores precisam estar vivos no momento em que abrir o processo de sucessão ou morte do titular dos bens. Portanto, bebês que ainda não nasceram não fazem parte dessa divisão de bens. Por fim, há uma ordem no recebimento da herança. Se o autor tiver descendentes, os ascendentes não receberão a herança de maneira obrigatória. Da mesma forma, mesmo entre os descendentes, recebem a herança quem está num grau mais próximo daquele que morreu. Agora, os tipos de herdeiros. Existem dois tipos de herdeiros. O primeiro deles é o herdeiro legítimo, que é aquele que possui o direito assegurado à herança pela sua relação preferencial estabelecida em lei. Essa é uma forma de garantir os direitos dos filhos e de outros parentes. Sendo assim, quem são esses herdeiros? São os descendentes, como filhos e netos, os ascendentes, como mãe e pai, o cônjuge sobrevivente, parentes colaterais até quarto grau, como irmãos, tios, primos e sobrinhos, e também o companheiro sobrevivente, mesmo que não seja oficialmente cônjuge. Existem ainda os herdeiros testamentários. Esse é aquele que não tem obrigação de receber parte dos bens conforme está previsto em lei, mas o dono dos bens adicionou essa pessoa, que não necessariamente é sua parente, para receber parte da herança que está registrada neste documento, o testamento. E como que funciona a partilha de bens? A partilha de bens é justamente a divisão do patrimônio deixado por aquela pessoa que morreu. Ela acontece entre aqueles que têm direito a essa herança. Depois do falecimento, metade dos bens vai ser dividida prioritariamente entre os filhos e o cônjuge do indivíduo morto. Apenas os outros 50% poderão ser remanejados conforme a vontade do seu proprietário ainda em vida. Ou seja, a decisão de diversos artistas, empresários, de não deixar somas vultuosas para os seus herdeiros só pode ser efetiva se a decisão de bens e valores for feita ainda em vida. Porque, segundo a lei, os herdeiros necessários só podem ser excluídos da relação de herdeiros em casos muito graves ou mesmo muito específicos, como, por exemplo, se eles agredirem, se eles abandonarem ou até atentarem contra a vida do proprietário dos bens. Os filhos condenados por matarem seus pais, por exemplo, perdem o seu direito à herança e o mesmo vale para cônjuges. Mas como que fica a herança quando o filho constrói no terreno dos pais? É bem comum no Brasil esse tipo de coisa acontecer. Filhos construírem casa no terreno dos pais e aí os pais falecem e vem toda aquela burocracia quando os irmãos querem a sua parte do imóvel.
construir no terreno dos pais é algo muito criticado por advogados. Fica a dica, porque sempre acaba muito mal na hora da partilha dos bens. Para entender melhor essa questão, tem o artigo 1255 do Código Civil de 2002. Eu vou ler para vocês. O que está escrito lá? Abre aspas. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Parágrafo único. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa-fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento de indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. E como fazer um testamento de herança? Basicamente, os herdeiros podem ser os legítimos, conforme a sucessão patrimonial, ou aqueles que estão descritos em testamento, como a gente acabou de ver. Este testamento, por sua vez, é um documento muito importante para que o falecido possa determinar quem é que vai ficar com a herança, afinal. Mas uma dúvida bastante recorrente é quem é que pode fazer um testamento. E olha, qualquer pessoa que esteja em plenas condições físicas e mentais pode realizar o documento do testamento, desde que seja maior de 16 anos, tá? O testamento pode ser feito, inclusive, sem o auxílio de ninguém, mas pedir orientação a profissionais do direito pode ser uma boa opção se você está considerando fazer isso. É possível um aval jurídico, inclusive, para que tudo seja feito de maneira correta, e essa possibilidade se torna propícia, por exemplo, no caso de herança para uma pessoa solteira. Existem 3 tipos de testamento e é importante conhecer como funciona cada um deles. São o testamento particular, o testamento público e o testamento fechado, que também é conhecido como testamento cerrado. Vamos entender cada um desses tipos? Primeiro, o testamento particular. Um dos principais tipos é o testamento particular. Entre as características desse documento está a obrigatoriedade de que ele seja assinado por 3 testemunhas que não podem ser as pessoas com direito à herança. Além disso, o testamento particular não necessita de uma certificação em cartório, mas apesar disso, ele é um documento que comumente é feito por profissionais do direito ou então por meio de escritórios especializados. Testamento público. Diferentemente do testamento particular, o público não precisa de 3 assinaturas de testemunhas. Só 2 são necessárias. Neste caso, ambas também não podem estar incluídas na lista de pessoas que já iriam receber a herança no futuro. O registro do testamento público vai estar sempre em cartório, de modo que apenas as testemunhas e o tabelião é que vão ter acesso às informações presentes neste documento. Já o testamento fechado também precisa de somente 2 testemunhas e, de novo, ambas sem o direito a receber o patrimônio. Como o próprio nome sugere, nenhuma dessas pessoas pode ter acesso às informações dos termos do documento. A realização do testamento fechado acontece em um tabelionato de notas e, quando estiver pronto, ele é armazenado em um envelope com costura e apenas pode ser aberto pelo juiz, desde que esteja com os herdeiros depois de o responsável direto pelo documento já ter falecido. Neste caso, o código de atividade da empresa pode ser uma das informações utilizadas na nota fiscal. Mas afinal, o que acontece quando alguém morre e o testamento não foi previamente realizado? O mais comum no Brasil é que não haja um testamento determinando com quanto ou com o que cada herdeiro vai ficar. Assim, o Código Civil determina como essa divisão de bens deve ser feita. Os herdeiros legais são tanto os descendentes como os ascendentes. Assim, pais, avós, filhos e cônjuges são os mais comuns em uma partilha de bens. E, em geral, a herança vai ficar com os parentes mais próximos do ponto de vista legal. Se o falecido não tiver filhos, os pais e o cônjuge herdarão partes iguais. E se os pais do indivíduo morto também já tiverem falecido, os 50% que caberiam a eles na herança iriam para os avós. E como que funciona a tributação da herança no Brasil? No Brasil, existe um imposto sobre heranças. Ele é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. O ITCMD é um imposto estadual, então é preciso que as pessoas envolvidas fiquem de olho nas regras dos seus estados. Esse imposto varia de 2% a 8% dos bens transmitidos em herança e depende, claro, de estado para estado. Além disso, existe também uma multa de 10% no valor do ITCMD, caso não haja testamento e o processo de inventário não ocorra dentro de um prazo de 60 dias.
Caso se passem mais de 180 dias para o início do inventário, a multa pode subir para até 20% do valor total da herança. É possível dividir esse valor em até 12 vezes. Entretanto, caso haja dinheiro, títulos ou ações entre os bens do falecido para se pagar esse imposto, não vai dar para parcelar, hein? Fique esperto. Portanto, é bom que os herdeiros consigam iniciar o processo de inventário de pessoa falecida de forma rápida, evitando o pagamento de mais impostos, multas e, claro, a demora do processo. Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de sentar o dedo no like. Aqui no Suno Notícias tem muito mais ponto a ponto para você.